mal de problema de comportamento de um ou outro, para verificar se era só comigo ou se era generalizado. E aí eu comentei que às vezes eu vou lá e falo, antecipo o aluno, cara, não faz mais isso, vai te complicar com isso, mas eu não faço feio de classe, né? Tu senta aqui, tu senta lá. O máximo que às vezes acontece é eu avisar, olha, talvez vocês dois estão conversando demais e vão se arrombar por isso. Mas eu deixo se arrombar, porque é assim que vem a maturidade, quando tu te arromba. Né? Não adianta teu pai fala tudo pra ti. Teu pai te explica, pô filho, não faz isso que vai dar errado, a gente faz. Quantas vezes meu pai falou, Otávio, esse não é o caminho, e eu não, mas eu vou fazer. Aí eu me arrombava, e aí eu lembrava, puta, o cara me alertou, eu mesmo no fundo do meu coração sabia que eu estava errado, e eu errei. E só depois que a gente erra que a gente cresce como ser humano. A gente vira, né, começa a ficar adulto. Quando eu te peço para relaxar entre uma aula e outra, é isso que eu quero, que tu relaxe. Porém, berros, sabe? É participação errada, claro. Tá? Então, só para tu saber, mesmo no momento de relaxamento entre uma aula e outra, se tu berra, principalmente xingando, saca? É participação errada, perde ponto de participação. Então, tu pode, numa aula, perder a ponto de participação por causa da tarefa e por causa do berro, idiota. No horário errado, entendeu? Porque eu não sei horário para berrar. Só eu posso berrar aqui de revolta. Ninguém mais pode berrar na minha aula. Beleza? Então é isso. Uf, beleza? E assim vai. E cuidado, cara. Ia ser muito chato no final do ano reprovação, entendeu? A choradeira. E é aquela coisa que fica anos na garganta do cara, entendeu? Fica anos. Às vezes tu olha pra trás e, puta, é aquele ano que eu joguei fora. Não que tu perdeu o ano. Não perdeu. Tu amadureceu naquele ano que tu reprovou. Mas tu pode te culpar eternamente por isso. Ontem vocês não receberam a mijadinha da Maria do Carmo, eu acho, né? Até porque as carteiras de vocês estão bem bonitas, eu acho. Mas lá ali do lado deu problema numa carteira apareceu rasgada, essas carteiras são caras. Eu nunca vi carteira tão boa como essa. Em 10 anos de sala de aula, eu nunca botei minha bunda numa cadeira mais gostosa do que essa. Em nenhum outro lugar. Não tem lugar por aí com essas carteiras, que elas são as mais caras. Saca? Então a galera que só está interessada em ganhar dinheiro do aluno, não tem carteira ninja dessa. Aí eu tava ali bem na minha maldita aula, a Maria do Carmo veio... Foi aula de apoio, né? Foi aula de apoio, eu acho. Eu não sei qual foi o fenômeno bizarro que aconteceu. Mas rasgaram a carteira, eu tava ali, né? E aí eu me lembrei de uma coisa de um primo meu. Primo meu, João, cara, que cara querido, João. Mas o João era um cara diabólico numa certa idade. Ele mesmo fala, ele era do mal mesmo, do mal. Hoje ele é um cara que trabalha na VEG, um cara bem de vida, um cara com um filhinho, com a vida encaminhada. E ele fala, Otávio, eu só me endireitei depois da Ritalina. Ele fala, ele toma Ritalina até hoje, ele precisa da Ritalina para se concentrar. E ele falou, antes da Ritalina eu não era ninguém. E aí, uma época ele morava lá em Bituba comigo, ele estudava no Stella Maris lá em Laguna, e ele teve a habilidade de ir perfurando a parede, a ponto da parede atravessar a parede. Só que o azar dele, o quadro da outra sala era na parede, pintado na parede. Então o professor estava dando uma aula lá do outro lado, aparece o dedinho do João. Imagina a cena. Não sei, talvez os 100 e poucos quilos dele, os 2 metros de altura dele, tenham ajudado ele na força que ele fazia. E foi um trabalho de anos. Né? Tu vê, isso é uma coisa que pra ti é engraçada, né? Mas imagina o pai do João, que é um cara mais alto que ele, mais forte que ele, 3 metros. Quando recebeu a notícia que ele tinha que levar um balde de massa corrida, ele ia de Jaraguá do Sul, tinha que levar para Laguna um balde de massa corrida, porque o filho dele tinha destruído a parede da escola. Só perceberam quando furou? É óbvio, né? Só viram ele devia esconder com a carteira, alguma coisa desse tipo. O cara foi ninja. Ele é inteligente, só que ele usava pro mal a inteligência dele. Hoje ele é um cara do bem. Mas aí eu fui visitar o João, agora né, final dessas férias eu fui visitar o João, fazia muito tempo que eu não via ele. E o pai dele apareceu no domingo, lá, para nos visitar. Eu tava lá na casa dele e apareceu o Tito Nico lá, pequeno Tito Nico. Aí ele entra no apartamento, a primeira coisa que ele fala pro João, faz mais de 20 anos essa porcaria, tá? E o João tá bem hoje. A primeira coisa que ele fala, e aí? E a massa corrida? O pai dele, 20 anos depois da cagada mora que ele fez, 20 anos depois, mesmo ele tendo se endireitado, o pai dele ainda pega no pé dele. E a massa corrida? Como é que tá a porra da massa corrida? Vou ter que levar a massa corrida pra algum lugar? E destruísse mais alguma coisa pra consertar? Então tu vê, não adianta, cara. Mesmo tu tendo dado a volta por cima,
a mácula vai ficar, a marca vai ficar para sempre. E não se esqueçam, um dia sem estudar, tu nunca recupera na tua vida, jamais. Eu achava que, não vou estudar hoje, mas amanhã eu estudo. Eu não sei de onde eu tirei essa. Não, amanhã eu faço. Amanhã tu podia estar fazendo outra coisa, cara. Outra coisa, brincando inclusive. Então, cada dia não estudado é um dia queimado, que tu jamais recuperará. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Mesmo endireitando às vezes, a lembrança... Eu mesmo, depois dessa, cara, toda vida que eu ver o João, eu vou ter que falar da nossa corrida, né, cara? Pelo amor de Deus. Ai, querido João, meu querido, te amo muito. Um beijo pra ti. O João, às vezes, ele assiste a aula, João. Ele gosta das aulas. Ô, galerinha, olha só. Eu vi muita gente fazendo muito rápido, me parecendo falta de humildade. Eu recomendo que tu copie a fórmula, substitua o valor. Aqui eu vou colocar então a soma das massas, só porque esses 90 newton estão atuando em todas as massas. 90, vou dividir ambos os lados por quanto? Deixa eu ver. A deu 30, então vai ficar 30. Lógico que o A deu 3 metros por segundo ao quadrado. Eu não admito que falem do sotaque dos outros, tá? Nem do tom de voz. Porque eu com essa voz de tenor que eu tenho, essa voz grave, às vezes acontece no telefone, né, da pessoa, eu falo, aqui é o Otávio, não sei o quê. Tá, e a senhora desejaria o quê? Eu não gosto de nós. Então, por favor. Tá, e senhora, mais alguma coisa? Então, tá proibido na minha aula rir da voz das pessoas, certo? Ouviram? Força resultante em A. Essa aqui é de sacanagem, tem um caso à parte, né? Força resultante em A. Eu tô falando, apresentando alguma coisa lá na frente, alguém faz o meu R. Tá bom. Beleza, galerinha, honesto, A e A, tranquilo? E se eu pedisse a força resultante em B? É a massa do B, a aceleração do B. E se fosse a força resultante em C? Ai meu Deus. E se fosse a força resultante em D? Eu tô te falando isso porque muita gente fez direto. E num vestibular discursivo, fazer direto é pontuação a menos. A pessoa que está vendo, ela tem que entender o que está acontecendo, a origem de cada coisa. E ser organizado é chato, eu confesso. Mas faz toda a diferença. Então, da próxima vez, se for uma prova, tome um pouco mais de cuidado. Mas se eu fiz a questão B, por exemplo, direto, com a fórmula certinha, e as outras eu apenas coloquei os valores, tá errado, tá vendo? Não, eu tô, na verdade, só falando, entendeu? Que eu também, na tua idade, eu acho que eu faria tudo de cabeça. É tão idiota o exercício, dá pra fazer tudo de cabeça. Só que, como é que tu vai confirmar que tu fez, entendeu? E claro, tem aluno que a gente já conhece, que a gente sabe da honestidade. Agora tem aluno que vai olhar só as respostas e vou pensar, colou. Colou, sem dúvida colou. Aí como é que tu vai dizer que eu tô mentindo? Né? Então é esse que é o detalhe, tem que se proteger da minha crueldade, da minha loucura, certo? Tem que se proteger, tem que... Outra, se der problema, aí eu vou no teu caderno, tá tudo direto, o que tu vai ter a tua defesa? Tá entendendo? Quando o teu caderno tá Ninja, Mutante, Power Plus, mesmo e tu for um aluno top, mesmo que tu tire 0, 0, 0, depois tu vai lá, porra gente, esse cara aqui é louco, porque olha aqui, eu faço tudo e não aprendo física, a culpa é desse narigudo, desse bosta, desse professor. Aí tu tem argumento para te defender, certo? E eu já faço de um jeito com as filmagens que eu te deixo quase sem argumento nenhum. Então o mínimo do mínimo é tu fazer decentemente. Outra, tem gente fazendo mal e porcamente, fica nojento, fica horrível. Como é que tem coragem de apresentar pro teu pai um caderno desse, cara? Hein, meu pai? É o trabalho do teu filho estudar, o trabalho dele tá nojento. Como é que tu pode permitir isso, pai? Não permita. Não faz bem pro teu filho isso. É só isso, gente. Eu sei que eu pareço um filho da mãe nessa hora. Só quando tu for adulto, tu vai entender que eu tô certo, que tu tá errado ao fazer meia boca. Tu tá errado. E tu só vai entender, às vezes, quando tu fizer 40 anos. Às vezes tem que ser mais. Com 40 tem gente que é criança pequena ainda, te juro. Massa. 1. Aceleração. 3. Força resultante em B. 3 newtons. Não custa, ó. E só vai dar orgulho pra ti e pra todos. Não vai te trazer nada de mal fazer mais completo. Massa do cara. 20. Aceleração. Força resultante em C. 60 newtons. Quanto é que já deu? Deixa eu ver. 63. 78. 80. Então deve ter... Não, tá errado. Tá errado. 60. 63.
78 para 90, 12. Ah, faz sentido, vamos ver se é verdade. Força resultante em D é 4 vezes 3, 3 vezes 4. Ah, realmente, ó. Agora eu já estou entendendo o que está acontecendo com os 90 newtons. Esses 90 newtons aplicados no sistema, 15 são para acelerar o de 5. 3 são para acelerar o de 1. 60 são para acelerar o de 20. E 12 newtons são usados para acelerar o sujeito de 4 kg. Light, né? Força que A faz em B. Como que se chega nessa conclusão? Pega as forças resultantes do B, C e B. Essa era a ideia que eu passei para vocês, né? Só que eu só passei essa ideia para vocês depois que eu confirmei por uma outra técnica, né? Certo? Se o cara te pergunta assim, ó, a força que A faz em B justifique. Não adianta tu somar resultante em B, C e D e dizer que isso é justificativa, porque não é. Tu tem que provar para ele por que somar as resultantes de B, C e D gera a força que o A aplica no B. E a técnica é a seguinte, ó. Tu simplesmente ignora o corpo A e presta atenção nos corpos B, C e D. Finge que eles formam um único bloco. Esse bloco BCD, ele tem 25 quilos. Eu já sei que aceleração esse bloco tem, não sei? 3 metros por segundo quadrado. Certamente, se esse cara está acelerando, tem alguma força misteriosa atuando ali. Aplicando a segunda lei de Newton, física, meu amor, nesse bloco que nem existe. Força que... Claro, essa força veio do A, eu ocultei o A que estava aqui, né? A força que o A faz em B é igual à massa desse bloco, 25 vezes 3. A força que A faz em B deu... Assim eu estou provando, eu estou deixando de maneira muito clara por que a força que A faz em B é 75. Eu respeito quem somou as forças de B, C e D, mas o ideal é tu ter pelo menos uma carta na manga para provar por que deu 75 newtons. Show de bola. Tu viu como está ficando bem mais completo meu do que a maioria que eu passei olhando? Né? Tu tem que tentar me imitar, cara. Tem que tentar me imitar, ser o melhor possível. Então, na prova, nessa primeira prova, o cara que só raciocinar, e mesmo que ele coloque FAB igual a FRB, mais FRC, mais FRD, vai ser suficiente. De repente, na próxima, eu peço justifique. Aí o cara ou tem que fazer o método ninja, que tem que montar as equações todas e somar elas, né? Eu fiz uma vez pra vocês, eu acho. O método ninja ou ainda não? Né? Ou então ele usa essa técnica rapidinha, que também é uma prova cabal do valor encontrado. Certo? Essa primeira nós vamos pegar mais leve, nós vamos aceitar aquela solução macetosa, aquela solução... E a força que B faz em A? Justifique. Ação e reação, terceira lei de Newton. É isso aí, aquela ali sim dava para responder direto. A força que B faz em C, como é que eu faço isso? Isso, eu vou ignorar o B e vou copiar só o C e o D. Esse bloco C e D vai ter que massa? 24 kg. Ele está sendo empurrado por quem? Pelo B, né? O A empurra o B. O A não encosta no C, então ele não pode fazer força no C. Certo? Então cuidado, hein? Se eu te perguntasse na prova qual é a força que A faz em C, é 0. Ele não encosta. Certo? É? Então, força que... Então o A só faz força no B? O A só faz força no B. É isso aí. Força que B faz em C é a massa desse sistema vezes a aceleração. 24 vezes 3, que dá 72 newtons. Certo? Então essa técnica de apagar o que não te interessa e calcular a força dali por diante é a mais segura. Outra saída seria pegar a resultante em C e somar com a resultante em D. Outra, por que é melhor tu fazer assim? Porque assim tu exercita o cérebro. E somando, não faz nada. Nem liga o processador do cérebro. Vou somar. Ou seja, tu só aprende física quando tu sofre, quando tu raciocina, quando tu reflete. E fazer daquele jeito que eu estou ensinando ali te faz refletir muito melhor. Pode falar, meu querido. É H, né? A 72. Essa aqui já é H. Obrigado, amigo.
Não pedir a força que C faz em B, né? Porque já choveu no molhado demais aí. Letra I. Força que D faz em C. É a própria resultante do D. É a própria resultante do D. Afinal, né, se eu ignorar os outros blocos, eu vou ter que aplicar a segunda lei de Newton no D. E eu já apliquei a segunda lei do Newton no D aqui, ó. E deu 12. Se a força resultante no D é 12 e é o C que empurra o D, a força que C faz em D é 12. Portanto, a força que D faz em C, que era a pergunta, também é 12 devido à terceira lei de Newton. Então aqui está a resposta do I. Show de bola. E o diagrama de corpo livre. Como é importante esse diagrama, cara? Ele é muito importante de ser feito. Então vamos desenhar as caixinhas flutuando. Cuidado com o psicotécnico. A, B, C e D. A minha irmã conta, cara, que tem um cara que foi juiz quando ela ainda era aprendiz para ser juíza. Um juiz reprovou em 3 psicotécnicos. O cara passou em todas as provas, são um monte de prova, né? Um monte de prova ferrada. O cara passou em tudo na hora de fazer o psicotécnico para ser de juiz federal, reprovou no psicotécnico. Mas na terceira vez que ele reprovou no psicotécnico, ele entrou com mandado de segurança e é juiz. Mesmo não tendo passado o psicotécnico. Loucura, né? Isso, quando tu julga que alguma coisa te prejudicou, né? Por exemplo, vestibular. Fui lá e fiz o vestibular e uma questão minha eu acertei, o vestibular disse que eu errei, eu tenho certeza que eu acertei, consultei outras pessoas, fiz a minha reclamação pro vestibular e o vestibular negou. Não, tá errado, eu tô certo. Tu te sentindo prejudicado, pode ir à justiça, né? Certo? Aí tu vai entrar, pedir com o advogado teu entre com mandado de segurança para tu começar a fazer a faculdade. Então aí a universidade vai ser notificada e eles vão permitir que tu te matricule pelo menos até resolver essa questão judicial, entendeu? Aí tu pode começar a tua faculdade mesmo, né, não tendo sido aprovado no vestibular, provavelmente por um erro, né, do corretor. Então tu vê, né, a justiça serve para essas coisas também, né? Mas isso mesmo foi aquela questão que tivesse uma reabilitação. Pois então, na verdade, depois, se for julgado o caso e foi percebido que tu realmente estava errado, tu vai perder o teu direito e vai ter que ser da faculdade. O caso está certo. Ele não pode fazer nada? Mas ele não, mesmo assim não alcançaria a nota para poder entrar no... Não, aí não. O mandado de segurança só valeria porque tu não conseguiu ser aprovado por causa daquele item, daquela questão, né? Tem que ser específico. É isso aí. Tá, o teu desenho tá errado então, não faltou o chão. Pro psicotécnico faltaria o chão, né? Só porque é diagrama de corpo livre, eu ainda vou ser aprovado dessa vez, ó. O peso do A, anormal do A. Concorda comigo? O peso do B, anormal atuando em B. Que é essa força normal mesmo? O chão, né? O peso é a gravidade, né? Aí o objeto quer cair. Bate no chão, o chão empurra ele para cima. Essa é a força normal, é a força que o chão faz no corpo. Professor, eu tenho que anotar peso como na hora de esclarecer a gravidade? Repete. Eu tenho que anotar peso na hora de botar a gravidade? Tu tem que dar nome para cada seta, né? Sim, mas eu não tenho como dar G de gravidade. Não existe. Tudo bem, na verdade não haveria problema. Chamar de GA ou GB, GC, não tem problema. Muda alguma coisa certa dentro ou fora, não? Tu diz assim, É. o assado não é que na verdade é o seguinte, o bloco B, apesar dele ser grandão, ele tem só 1 kg. Ah, tá. Por isso que eu fiz a seta dele menor. O corpo C, apesar de ser menor, ele tem 20 kg, então eu fiz uma setona grandona. Sacou? Foi só por isso. Pode falar? Se na hora da pessoa fizerem certos tipos de tamanho igual, você descontar alguma coisa? Eu dou uma descontadinha porque eu não vou medir, entendeu? Tipo assim, ó, esse aqui é 5 newtons, tem que ser maior que o de 4 newtons. Ó, foi quase do mesmo tamanho. Isso eu não ia encher o saco com esse tipo de coisa. Mas tu pegar um cara que tem 20 newtons, 200 newtons de peso, né, 20 quilogramas, e fazer a seta igual ao cara que tem 1, é algo que já é uma incoerência, que já poderia tirar um décimozinho, nada além disso. Mas a gente sempre vai corrigir as provas, como é que vai funcionar? Ô cara, eu pretendo fazer isso. Mas se a turma decidir, não queremos mais isso, eu faço correção. Isso é de menos. Eu faço isso porque me facilita e porque eu vejo o aluno prestando atenção na prova. A maioria dos casos, quando eu corrijo uma prova e entrego para o aluno, ele olha e acabou. Ele nunca mais vê aquela momento da prova, ele nem vê onde é que ele errou, onde é que ele acertou. Quando um colega corrige, primeiro o colega tem que se esforçar para corrigir a prova do colega.
Segundo, na hora que ele sabe que o colega corrigiu a prova dele, ele faz questão de rever a prova dele, porque vai que ele corrigiu errado, tá entendendo? Então, de certa forma, é uma ferramenta que eu obrigo vocês a olharem a prova 2 vezes de novo. Já reviso soma com vírgula, multiplicação e divisão, que o cara tem que, né, saber fazer as divisõezinhas para saber quanto vale cada questão. Treino a organização, tem gente que apesar de a gente já ter corrigido 2 provas, ainda não está conseguindo corrigir, botar o número onde eu pedi, está se desorganizando. Então é uma aprendizagem legal. E tem um bônus, né? E é por isso que o aluno fica com o olho desse tamanho, eu quero. Mas é questão de a gente combinar. Se vocês acharem que é melhor eu corrigir, para mim não vai mudar grandes coisas, certo? Então a gente pode combinar. Eu gosto de fazer o sistema de correção, mas se a galera não gostar, a gente muda, não tem problema algum. Assim. Não, isso a gente, perto da próxima. Aliás, amanhã vai ter um trabalho. 2 trabalhos, um de física e um de matemática. Os 2 no mesmo dia? Não, sim. Amanhã aqui. Não, tô de sacanagem. Eu queria fazer amanhã, mas eu sei que amanhã eu só tenho uma aula, não tenho todas. Vai ser a prova, Natal? Não tem nenhuma, vai ser a prova então. Eu entendi, tá legal. Vamos voltar à correção. Pode falar. Não tem problema, tá enquadrado. Obrigado pela atenção. Galerinha, então olha só, me arrumei. Nem aula eu vou dar amanhã. Força F estava explícita, né, galerinha? E pra onde é que vai essa forcinha que o B faz no A? Faz com o dedinho. E isso, ela resiste à movimentação do A. F que B faz em A. Então qual é o nome da outra? Força que A faz em B. Esse nomezinho nessa ordem é internacionalmente assim, tá, galera? Então aqui é qual? Força que C faz em B. E a outra? Força que B faz em C. Por último, força que D faz em C e força que C faz em D. Observem que essas forças elas são intuitivas, elas existem de fato. Pega objetos na tua casa, começa a empurrar eles, bota a mão entre 2 deles e empurra. Tu vai perceber que a tua mão é espremida entre os objetos, mostrando que tanto de trás empurro da frente, como da frente empurro de trás. Pela terceira lei de Newton, essas têm que ser iguais, essas têm que ser iguais. Mas observem que essas estão maiores que essas, né? Tá vendo? Que são maiores que essas ali, né? Eu tive esse cuidado. Se tu fosse fazer um desenho técnico para uma empresa, por exemplo, tu teria que medir o tamanho do vetor e fazer os vetores proporcionais aos seus valores. Ou seja, esse cara aqui, ó, FAB é 75 e o FCD é quanto? 12. Tu poderia fazer um com 7,5 centímetros e o outro com 1,2 centímetros. Se fosse um desenho técnico, tu teria que ser preciso nisso. Claro que hoje o programa de computador que faz o diagrama para o engenheiro, né? O engenheiro não vai ficar fazendo isso com grafite, né? Não vai sujar a mão dele. Ele tem o laptop dele, ele tem programinha ninja lá, ele simplesmente digita os valores, as setas já saem do tamanho adequado, né? É bem mais prático. O engenheiro usa hoje praticamente só o computador para esse concurso. Eu não consigo imaginar um engenheiro projetando um grande prédio na mão, né? O tempo que ele ia usar para fazer isso na mão e o tempo que ele vai usar fazendo no AutoCAD, né? É absurdo, e a qualidade do serviço no final, né? Não, nunca é raro ter erro. Não, até porque eles refazem muito, né, cara? Quando um prédio desse fica pronto, assim, né, pô, já recalcularam 1000 vezes as coisas, né? Principalmente a parte da fundação. No dia mesmo, não, mais uma conferidinha aqui, porque, né, vai que o cara pode perder o diploma de engenheiro, né, cara? Tu arrebenta um prédio desse, mata alguém, tu perde teu diploma. Não, acabou a tua vida de engenheiro. Não pode mais ser engenheiro, cara. Cometesse um crime, um erro fatal, acabasse com a família e com a vida de algumas pessoas, acabou. Aí o CREA vai lá, caça o teu diploma. Mas eu sou. É uma coisa séria. Eu não tinha falado que tinha um engenheiro do outro colégio que falou lá, né? Mas ele então, não matou ninguém. Não matou ninguém. Mas não é que não matou que... Tu vê que loucura, tem a ver com isso. Então, para ter implicação, a continuidade, claro que ele pode ter sido... Ele pode ter tomado uma reprimenda, ele pode ter várias sanções, ele pode ter tido que bancar com prejuízo que ele causou na obra, provável que isso tenha acontecido, mas tem que ter algum outro fato mais marcante para que ele tenha um processo para caçar o CREA dele, o título dele, certo? Com certeza, com certeza. E também eu acho que deve variar de legislação de país para país. Ô galerinha, essa é uma das questões então que vai ter no teu trabalhinho e na tua prova, né? Vale a pena vocês darem uma treinadinha nisso aí.
para não ter surpresas. E como a galera já percebeu que nós já encerramos o volume 1, eu só queria dar, eu ainda não vou dar bicuda porque o trabalho ainda envolve um pouco do volume 1, né? E todos já estão com a apostila volume 2? Ainda não, então né, vamos esperar um momento mais adequado. Eu vou só aproveitar esses minutinhos que eu tenho quantos minutos? Para introduzir um assunto aí bem interessante,